Vocês já viram isso em algum lugar, gente? Isso chama takuhatsu, quer dizer a prática de pedir esmolas, e é assim que a gente pratica no Japão. No nosso treinamento formal de mosteiro, faz parte de tempos em tempos a gente sair vestido dessa forma, com esse chapéu de palha que chama kasa, que tampa o rosto, de forma que a gente não é identificado como esse ou aquele monge, mas as pessoas que vão fazer a doação de esmola que a gente sai para pedir, vão doar para um discípulo de Buda. Então a gente se despe um pouco do personagem individual para experimentar esse personagem do eu maior. Mas antes vou lembrar vocês, porque eu mesmo sempre esqueço de falar, para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esses ensinamentos maravilhosos do Dharma de Buda. Para vocês não custa nada e para nós é muito importante para que o canal continue crescendo e acessando o maior número de pessoas. Então isso vem da época de Shakyamuni Buda, que lembra era um príncipe, era alguém muito rico e que larga tudo no seu castelo para ser um andarilho, um mendicante religioso. Isso já existia na Índia, já era alguma coisa que fazia parte da cultura e tem até hoje. Essas pessoas chamadas de sadhus, que quer dizer exatamente renunciante, alguém que renuncia à vida comum, à vida mundana, vamos dizer assim, ao personagem social, profissional, familiar que a gente tem para viver uma vida espiritual, um outro tipo de abordagem e de cotidiano, um outro tipo de vida. O Buda foi praticar yoga, ele foi viver nas matas sem ter um teto fixo, né, até que finalmente ele tem sua experiência de zazen, e vira o primeiro budista oficialmente e vai desenvolver, sistematizar ele mesmo uma maneira de ser, de existir, de pensar a realidade que incorpora alguns elementos que já tinha na Índia, mas que traz esse novo olhar dele, dessa experiência meditativa do Zazen, que a partir dele vai se sistematizar como uma escola, uma tradição religiosa. E na época de Buda, tinha todo um sistema de regras chamado de Vinaya, de preceitos, que chegou a reunir até mais de 300 regras, que eram mantidas de forma muito restrita e muito ligada à cultura daquele tempo, daquele povo, daquela época. Então, conforme o budismo vai se espalhando por toda a Ásia depois da morte de Buda, essas regras e a maneira de praticar e interpretar os ensinamentos vão mudando, vão tanto se transformando quanto algumas vão desaparecendo com o tempo. E apenas uma escola menor, que vai ser chamada de veículo pequeno, porque tem menos pessoas adeptas, que vai buscar até hoje tentar de forma mais literal possível viver da forma que Buda vivia naquela época. Outras escolas chamadas de um grupo Mahayana, que quer dizer maior veículo, porque tem mais gente que adere, foi adaptando os ensinamentos conforme o budismo vai viajando através dos séculos e por todo o continente asiático, e as coisas vão se transformando, às vezes até se fundindo com a cultura e com as religiões locais, como, por exemplo, até no Japão, onde 90% da população se diz religiosa, tanto budista quanto shintoísta, ao mesmo tempo. Também é assim no Tibete, com a cultura da Mongólia, que já existia, né, e que foi sendo incorporado alguns elementos, misturando com o budismo. Então, o budismo, desde os primórdios, tem essa característica de, sem ter um lugar e uma forma fixa, a tradição sempre viajou e foi se transformando. Então, na época de Buda, 2.600 anos atrás, na Índia, a prática que ele vivia, praticava e ensinava, transmitia, era de acordar, meditar e sair para pedir esmola, pedir comida. E era disso que viviam os monges, que sobreviviam, pelo menos enquanto estavam reunidos nesse período de treinamento intensivo. Então eles saíam, iam de 7 em 7 casas, pedindo comida ou dinheiro na tigela onde a gente come. Então a tigela que a gente come até hoje, chamada orioke, essa aqui na nossa escola sotozenha de laca, é uma madeira com verniz que chama laca, e a gente cobre ela com tecido e sai na rua pedindo esmola com ela na mão, e tocando um outro sino na outra mão, esse aqui, que é a forma de um vajra, de um diamante budista.
E aí cada mosteiro vai entoando uma coisa. Pode ser Ho, como eu fiz na abertura do vídeo, que quer dizer Dharma. No meu mosteiro a gente ia entoando Dai Rishin Dharani. Às vezes dão dinheiro, dependendo da região ser mais rural, vão colocar arroz, vão doar vegetais, cenoura, nabo, mas não é exatamente daí que provém o sustento dos monges. Os mosteiros no Japão são ligados à ordem Sotozen, que é uma ordem muito antiga e muito bem estabelecida na sociedade japonesa, e depois do treinamento, os monges vão trabalhar em templos. E aí, nos templos, vão oferecer aulas, encontros, retiros, cerimônias de casamento, de bênçãos memoriais, de funerais. Tudo isso é o serviço religioso do qual os monges tiram seu principal sustento. Mas durante a formação monástica faz parte esse takuhatsu, esse sair para pedir esmola. É um pouco diferente. Na época de Buda, eles iam de 7 em 7 casas, e aí reuniam toda a comida que fosse doada, fervia tudo para matar tudo que fosse bichinho, e depois a regra era comer de cima para baixo. Não podia ficar escolhendo, e era tudo misturado, doce com salgado, com verdura, com bolo, coisa que eu gosto, que eu não gosto. A gente acredita que, inclusive, carne, por causa desse pensamento de não selecionar, tudo é vida, tudo é alimento, eu estou disponível para o que a vida do universo vai me nutrir e me alimentar no dia de hoje. Então, a escola Sotozen não considera que, nessa época, os budistas fossem necessariamente vegetarianos. Esse grupo Mahayana é onde a nossa tradição do Zen está inserida. Então, eu posso falar mais porque eu conheço um pouco mais, estudei, pratiquei, mais nessa tradição que na China vai ser chamada de Shan budismo e no Japão de Zen. O budismo é muito descentralizado, existem inúmeros ramos, escolas diferentes que pensam de maneira diferente. Mas na nossa tradição, quando o budismo chega na China, uma sociedade que não conhecia essa prática de ver monges saindo, pedindo esmola e vivendo disso e oferecendo uma coisa que para eles era muito nova, que era o budismo, eles não davam esmola, porque não tinha esse hábito cultural que existia na Índia. Então, os monges na China, a coisa já começa a mudar aí. Se na Índia eles eram proibidos de arar a terra e se dedicar ao comércio, na China eles começam a se estabelecer em locais fixos, enquanto na Índia eram nômades, e ao se estabelecer em locais fixos, passam a ter plantações e precisam lidar com construções. Imagina as implicações de construir mosteiros para até 1.000, 2.000 pessoas, conforme o budismo vai se estabelecendo na China. Então a tradição já vai mudando, os monges começam a trabalhar de uma forma que na Índia não acontecia. Talvez se os monges todos vivessem da mesma forma literal que Buda vivia na Índia, muitos séculos atrás, o budismo não teria sobrevivido e a tradição não teria chegado até nós. Agora, como que o Zen interpreta tudo isso? Como eu falei, faz parte do nosso treinamento sair para pedir, para se despir do personagem, do ego individual. Aí tem todo esse aparato, essas luvinhas, eu acho muito lindo. Mas a visão do Zen, que faz parte dessa Mahayana, desse grande veículo, é que o principal é a gente compreender a nós mesmos, a nossa mente, ter a experiência de samadhi, de meditação, ou seja, ter uma prática meditativa consistente ao ponto que a gente perceba as mudanças na nossa própria consciência, no nosso comportamento e nos efeitos exteriores da nossa vida. Então, o Zen dá ênfase ao Zazen, a experiência meditativa da mente consigo mesma. Uma linguagem mais formal é dizer compreender a sua própria natureza, o seu próprio eu, e transcender o eu menor para chegar num eu ilimitado, um eu maior, um eu espiritual, religioso. Lembra que o budismo é sim uma religião. E a partir disso, junto com isso, uma mudança de conduta. Um voto, um compromisso a uma vida ética. Ainda que haja várias interpretações disso, o nosso primeiro compromisso é de sempre fazer o bem e nunca fazer o mal. Então, isso aliado com o autoconhecimento da meditação e essa conduta que se direciona para um bem maior,
é o principal objetivo da Mahayana, desse braço de budismo onde o Zen está inserido, e não necessariamente reproduzir uma linguagem, uma maneira de viver que fazia sentido naquela época, naquela cultura, naquele lugar. Então a gente precisa se adaptar, mas ainda assim o nosso voto é de estar satisfeito com aquilo que a vida traz, de aceitar e pedir, aprender a pedir. Tem momentos na vida que é importante a gente saber pedir ajuda. Nós somos seres gregários, né? Nós não somos seres humanos isolados. A gente vive em relação com outras pessoas. Então esse pedir está incluindo tudo isso e permitindo que as pessoas façam o bem maior.